Então, eu acho que antes de nós passarmos as questões, as perguntas que nos foram enviadas, eu acredito que seria conveniente, se algum membro da mesa quiser fazer alguma colocação, discutir um pouco, então, a proposta essa do... Então, a palavra está livre para quem quiser fazer alguma consideração, algum comentário, alguma discussão nesse sentido, antes de iniciarmos as perguntas mais concretas. Eu gostaria de saber, na verdade, professora Luiz, se não teve uma época de uma discussão numa reunião em Bauru sobre uma questão de vazio sanitário, que foi levado para o secretário da Agricultura na época. E por que isso não atingiu assim o objetivo? Por que isso não foi para frente? É uma pergunta que eu gostaria de saber. Eu tenho dúvidas a respeito da questão da gente retirar as plantas, primeiro, sem realmente um diagnóstico de que realmente esteja ocorrendo aquela virose. Porque, por mais que os sintomas sejam evidentes, vírus é muito enganador, né? Ele pode ter variantes na manifestação, uma vez que nem sempre são plantadas as mesmas, os mesmos híbridos, as mesmas sementes, o clima não é igual, a população, a fidofauna pode ser diferente, vários fatores podem interferir com a sintomatologia. Essa é uma primeira dúvida que eu tenho. A segunda é a respeito de, se nós esperarmos 50% de plantas infectadas no campo, eu acredito que a gente vai ter uma perda muito grande, uma perda total. Vai ser inútil retirar nesse momento. Mas são dúvidas. E eu acredito que o vazio sanitário talvez viesse mais de encontro a essa problemática. Com relação à reunião em Bauru, na realidade, essa reunião ocorreu em São Paulo, né? Nós tivemos a presença de representantes do Fundo Passiflora, o doutor Ângelo Rossi, na época, estava ativo o fundo, né? Participou como representante da cadeia. Estava o professor Rezende, da Exalc, como virologista. Estava já aposentou, trabalhava na Destru da CAT, né, o Cavate, o Coat, o Narita estava presente. Então, nós tínhamos uma representação muito grande, né, de técnicos, inclusive do Vale do Ribeira, nessa reunião. E essas medidas não avançaram do ponto de vista de normativa, por questão que eu considero mais internas, porque naquele momento, não tivemos nenhum argumento técnico que fosse desfavorável. Então, eu considero que foi mais uma ação, assim, entre aspas, política, que barrou aí, esse avanço. A outra questão de erradicação de plantas nativas. Então, como na fala da doutora Laura foi muito interessante, nós focaríamos apenas em plantios comerciais, até porque nós não poderíamos imaginar erradicar plantas silvestres, né, que estão em áreas de vegetação nativa, né? Então seria uma instrução normativa, como ocorre com o mamão, específica para áreas comerciais de maracujá. A questão do percentual de plantas sintomáticas. Nós colocamos 50%, né? Mas na experiência prática, no final de ciclo produtivo, no final da safra, como o Narita também colocou na fala dele, nós temos, tradicionalmente, 100% de plantas sintomáticas. Então, esse percentual não seria durante o desenvolvimento da cultura, por favor, e muito menos durante o período de colheita. Essa ação de indução de um vazio sanitário regional, ela só iria ocorrer, tá, depois da colheita total dos frutos do pomar. Se nós chegarmos num pomar, olha, ele está sendo plantado num local extremamente isolado, que seria uma bênção, ele não tem esse percentual de 50% no final da safra, né, e o produtor quiser, né, mesmo conhecendo a epidemiologia da doença, quiser manter, eu, por experiência pessoal, tenho certeza que ele não vai ter sucesso, mas a normativa apregoa até, por exemplo, 50%. Esse 50%, reforçando, é apenas no final do ciclo produtivo.
Então, a erradicação não se fará de forma nenhuma, porque não tem como eu ganhar pão do produtor, ele vai colher essa fruta para comercialização. A nossa preocupação, que a gente tem sentido nas áreas tradicionais, é que chega no final da safra, muitas vezes por desconhecimento, né, às vezes até por prejuízo, o produtor abandona aquela área, né, e você não tem nenhuma medida legal que você possa interferir. Isso fica mais difícil. Então, eu considero a resolução como um instrumento para poder deixar a defesa sanitária do Estado, né, pelo menos instrumentalizada, vamos dizer. Uma boa tarde a todos. Professor Sampaio, parabenizar pela proposta que trouxe. Acho que a proposta já coloca que o desenvolvimento da cultura não pode mais ocorrer de forma amadora, tem que ser algo profissional, né? Mas o que a gente já viu aqui em relação à questão das mudas, será que não seria interessante estar contido nessa normativa alguma coisa em termos de mínimo, a se levar em torno de 70, 80 centímetros o tamanho dessa muda, desenvolvimento? Perfeito. A doutora Laura está aqui, né? Nós estamos também elaborando, até em cima da normativa que está no Ministério para a produção de mudas cítricas, né? Toda a estrutura mínima para atender, que é extremamente rústica, quer dizer, seria uma bancadinha suspensa, como nós mostramos, um substrato orgânico e um volume mínimo de substrato de 1 litro. Mínimo. Ou seja, isso não é nenhum impedimento para alguém que queira produzir uma muda alta, como já foi feita a experiência aqui, o Narita está fazendo, que seria até melhor. Tá? Então, nós estamos colocando um piso, mas não um teto. Se eu quiser trabalhar com uma sacola de 3, 4 litros de substrato para plantio próprio, né, porque eu reduzo o custo, não tem margem de comercialização, fantástico, né? Então, nós estamos concomitantemente, ótima pergunta, a esta resolução nós teríamos uma normativa, né, com padronização para a produção de mudas de maracujá, perfeito? Eu estou dizendo que é mais simples porque o citro a gente sabe o tamanho da sacola, é uma muda enxertada, mais tempo de viveiro, né? A muda de maracujá, ela é bem mais simples a sua produção, por ser sexuada, do que a muda citrus, perfeito? Professora Luiz, vendo a sequência dessa normativa, a gente está observando assim, que isso vai depender muito da ação do agricultor. Se o agricultor não demandar, não vai acontecer nada. Certo ou errado? Não ficaria mais fácil pedir ao Ministério que colocasse esse vírus como uma praga não quarentenária regulamentada? Uma vez colocando isso na legislação, ele pode impor medidas previamente estabelecidas. Quer dizer, a cultura só vai existir se obedecer àquela legislação. Porque aí o órgão de defesa estadual pode atuar. Eu vejo assim, um caminho mais curto para isso. Uma vez que ela tem que ser não quarentenária, porque ela já está disseminada, portanto não pode ser mais quarentenária, mas ela pode ser não quarentenária regulamentada, como a banana, como o café, como o nematóide em café, uma série de outras. Doutor Adalto, eu desconhecia essa regulamentação, mas se o objetivo que a gente pretende, né, que é realmente promover o vazio sanitário, esse for um caminho mais simples, eu acho que ele é totalmente pertinente. O que nós gostaríamos é realmente ter uma mudança em termos de padrão de produção de mudas, né, uma maior tecnologia nessa fase que é tão importante, né, e induzir uma ferramenta jurídica para os produtores que queiram, né, tornar a cultura sustentável de uma determinada região. Então, nós colocamos daquela forma porque, em São Paulo, nós tivemos questionamento por parte do pessoal da defesa. Não, professor, mas nós não temos estrutura para fiscalizar. Eu falei, não, eu concordo, né? Em termos de estrutura, não há como. Mas eu falei, puxa, o que nós temos tido de demanda? Ó, professor, nós estamos aqui tentando fazer um trabalho assim, muito grande para ter sustentabilidade, mas nós temos 10, 20, 30% de produtores que não
não querem saber, não se dedicam, não trabalham com profissionalismo, e nós não temos condições de interferir na propriedade. Então, é essa a preocupação, que a gente consiga ter um respaldo para quem queira trabalhar e induzir o vazio sanitário, que hoje nós não temos. Então, eu não desconhecia essa legislação, essa regulamentação. Então, se o senhor puder até passar como que a gente poderia fazer seria uma alternativa em relação à resolução como um todo, em nível federal. Não, mas a ideia, se for um consenso, a ideia seria trabalhar essa proposta em termos federais, não só com relação à indução do vazio, mas também, que aí acho que não estaria dentro dessa medida, né, que seria mais ligada à readicação, uma medida específica para a produção de mudas. Só comentar rapidamente, eu acho que é uma iniciativa importante, né? Sem dúvida, pensando na gravidade da doença, na experiência de outros estados com essa doença, mas eu não vejo um caminho que não seja a questão de envolver os produtores nessa tomada de decisão, envolver os viveristas, né? Porque realmente deve haver uma sensibilização. Eu acho que muitos aqui já estão sensibilizados pelo problema, mas é uma coisa que eu também não acho que uma questão federal, devido às particularidades que se tem no cultivo do maracujá no sul, no centro-oeste, no nordeste, são muito diferentes. Possivelmente 90% das recomendações serviriam para todos os sistemas, mas não 100%. A questão de vazio sanitário, eu vejo aqui no sul uma possibilidade, se os produtores entenderem dessa forma, né, de estabelecer o período de acordo com a experiência que o produtor tem, né, mas não vejo vazio em outras regiões, de repente, da mesma forma que aqui no sul, sabe? Eu vejo, de repente, que teria que trabalhar de forma regionalizada as recomendações. Com certeza, mais de 90% vão servir para o Brasil inteiro, né? Mas alguma coisa mais particularizada, eu acho que deveria ter um espaço para poder, de acordo com os produtores da região, os viveristas, estabelecer algumas regras, vamos dizer assim, na minha visão. Só queria acrescentar, acho que nesse sentido, o exemplo do cancro cítrico, da legislação essa também, acho que ela tem várias normas que dá para você adaptar ela em função da região do Brasil, em função da prevalência que você tem numa região ou outra. Então, talvez a gente possa utilizar essa que foi feita para a cancrose dos citros como um parâmetro para a gente ver, para poder abranger todas essas diferenças e não fazer uma coisa que fique muito complicada para Uma sugestão em função do momento, não sei se poderíamos, então, tentar, né, retirar dessa proposta, né, algo que seja, assim, como você colocou, os 10% que não seriam viáveis em termos federais, e tentar algo federal que seja, vamos dizer, mais simplificado, né, menos complexo em termos de produção de campo, e deixarmos, então, algo mais específico, uma resolução, porque uma resolução federal não é impeditiva para uma estadual. Quer dizer, você pode vir a agregar e aí colocar as particularidades de cada estado, né? Então, a minha proposta seria, talvez, nós focarmos, em termos de plenária, apenas em relação ao sistema de produção de mudas, que eu acho que isso aí é algo que independe do estado, não sei se você concorda, mas eu acho que seria um avanço em termos de Brasil como um todo, eu acho que isso daí está inquestionável, né? E talvez só propormos, né, a questão do rogue, da eliminação da planta sintomática até o florescimento. Quer dizer, em termos federais, nós não colocaríamos a questão de erradicação, né, no final de colheita. Deixaríamos essa medida, né, que é um pouco mais drástica, vamos assim dizer, para questões estaduais, né? Se nós, junto à Câmara Setorial de Fruticultura do Estado de São Paulo, se nós acharmos que, pela realidade do Estado, né, a gente, olha, consideramos oportuna essa ampliação de portaria, então nós faríamos uma resolução estadual. E, em termos federais, nós nos limitaríamos, vamos assim dizer, na questão da produção de mudas, né, e no rogue, que a gente considera fundamental até o florescimento, que nada mais é que uma ampla divulgação da sintomatologia das folhas na fase de crescimento vegetativo.
né? Porque a planta nem iniciou o florescimento ainda, ela está na fase vegetativa. Então, seria com o objetivo, com a filosofia única, de protelar, né, a contaminação interna do pomar, porque a gente sabe que é muito rápida a disseminação. Não sei o que você acha. Também quanto à questão das plantas em áreas urbanas e áreas rurais. O professor Edson citou a questão do cancro cítrico, né? Então, lá em 71, teve a questão da CANEC, e justamente não levou-se em consideração a questão das áreas urbanas. Então, as áreas rurais foram erradicadas, as plantas focos, nos 50 metros de raio, todas elas, e voltou, né? Então, acho que é importante levar em consideração também, até porque essa questão de delimitação de área rural e área urbana, ela muitas vezes se confundem em alguns locais. Eu acho importante considerar a pascicultura atividade econômica, mas incluindo também aqueles que têm algumas plantas em casa, e com certeza deve ter lá também o foco da doença, né? Então, é interessante, na questão estadual, na questão nacional, não importa qual for, acho que é importante inserir isso também, tá? Então, também, eu acho que é só um comentário rápido da minha parte. Eu acho que isso é bastante interessante, mas é justamente essas discussões que eu acho que precisam ser feitas para tentar encontrar um sistema que seja equilibrado. Em outros exemplos, a gente está trabalhando também com alguma coisa com produção de mudas em oliveira, e a gente se baseia em outros países que já estão fazendo isso há mais tempo que nós. E, por exemplo, os italianos, eles tentaram estabelecer umas medidas, foram tão rígidos que depois, 3 anos depois, eles se deram conta que tinham feito algo, que a intenção era a melhor, que era muito boa, mas de tão rígido que eram, se deram conta que eles não conseguiam cumprir aquelas determinações que eles mesmos tinham colocado. Então, por isso que eu acho que esse debate é importante para fazer uma coisa assim, mas que possa ser feito. Nós gostaríamos, então, até para a gente ter, né, um retorno na plenária do fórum, né, que a gente faça uma votação, né, ou alguém se coloque de maneira contrária, né, a essa proposta. Não sei se todo mundo ficou claro para todos, né? A ideia é que nós levemos, né, uma proposta para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de uma instrução normativa que padronize a produção de mudas de maracujá, tá, em sacolas com volume mínimo, com 1 litro de substrato, tá, com bancada suspensa, até por questão de fusário também. Tá? Então, uma bancada suspensa, volume mínimo de sacola de 1 litro, porque não impede sacolas maiores, perfeito? Tela anti-afídio e anti-câmara. Ficou claro? Não tiraríamos toda a questão de erradicação de pomar de final de safra, deixando essa indução de vazio sanitário apenas para futuras discussões estaduais em termos de resoluções. Perfeito? E manteríamos a prática de eliminação de plantas sintomáticas, que nós chamamos tecnicamente de hogging, a semelhança do mamão, até início de florescimento, ou seja, durante a fase vegetativa. Então, um exemplo prático. Se plantou uma muda de sacola com 1 litro de substrato orgânico, vamos colocar um porte médio de 60 centímetros, que seria, na minha opinião, esse padrão que seria exigido. Perfeito? Ela vai ser conduzida até o florescimento, em função do manejo de desbrota, conhecendo a sintomatologia típica das folhas, se promoveria a eliminação dessa planta até início do florescimento. Começou a florescer, cessa-se o processo de hogging, porque essa planta ela já tem condições de me dar uma boa produção em ciclo anual. Perfeito? A questão de eliminação ou não desse pomar no final do ciclo é um trabalho de responsabilidade pessoal de cada produtor e de um trabalho coletivo regional de sensibilização que
que eu acredito que vai ser feito, tenho certeza aqui na Ipagre, mas fica uma particularidade para cada estado. Eu concordo plenamente com a medida legislativa. Certo, eu acho que é uma medida que vai ajudar muito, né? Concordo também com a eliminação do plantio antigo. Quanto ao hogging, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que nós precisamos mais estudo científico para comprovar como e quando a gente vai fazer isso. Porque a gente sabe que o vírus tem um período de incubação. Ele fica ali dentro da planta durante um período que varia com a temperatura, né? No período frio, parece que ele manifesta mais rápido, e nós não sabemos exatamente qual o tamanho desse período, qual o comprimento desse período de incubação, desde a infecção até o aparecimento dos primeiros sintomas. Então, nós precisamos de um estudo para fazer isso. Por exemplo, lá no estado de São Paulo, eu vi reportagens do professor, sua também, que funciona. Para nós, lá no Cerrado, nós já tentamos isso, e a gente erradicava as plantas com sintoma. Quando chegava 7 dias depois que eu voltava lá, estava cheio de planta com sintoma de novo, né? Então, isso às vezes nos preocupa, a eficácia do sistema, né? Talvez tenhamos que pensar um pouco, discutir mais sobre isso, porque se a gente não fizer isso de forma adequada, nós podemos tirar o produtor do negócio do maracujá, porque ele começa a ter prejuízos. Agora, concordo com todas as outras medidas, só acho que nós precisamos discutir mais um pouco, de repente tirar dados científicos sobre isso, fazer um estudo do período de incubação, que nós não temos, né? Com relação ao período de incubação, realmente não temos essa informação, né? Então, no caso do hogging, a estratégia é a eliminação da planta com sintoma típico da virose, né? Então, esse é um trabalho que já foi feito em termos de eficiência de hogging, né? O professor Rezende está conduzindo um pós-doutorado lá, que também está mostrando que o hogging efetivo na fase de crescimento vegetativo, realmente, ele tem protelado bastante, né, a epidemiologia dentro do pomar. Então, nós consideramos, né, é lógico, fica o debate aí, mas nós consideramos que, se nós eliminarmos essa planta típica de mosaico, com formação de bolhas, com carquilhamento na folha, né, essa planta que está chegando no arame, né, como nós mostramos lá na apresentação, e eliminarmos, né, obviamente é uma ação sistêmica, nós vamos orientar, não vai deixar brotação, né, porque é uma planta que tem que ser realmente erradicada, né. Nós conseguimos internamente diminuir a fonte de inóculos. Se nós não fizermos esse procedimento, pela experiência de campo, pelo trabalho que o professor Rezende tem feito, infelizmente, nós temos observado internamente uma disseminação muito mais rápida em termos de danos. Por isso que eu sei que você fala para o produtor, puxa, que ele vai ter que eliminar até o florescimento, mas se ele não o fizer, né, infelizmente, a chance dele parar a atividade, eu acho que vai ser maior, né? Não sei, Narita tem uma experiência grande de campo também, eu não sei os demais que podem mencionar nessa parte. Sobre a questão do tempo de permanência do vírus na planta, nós sabemos, sim. A manifestação dos sintomas, ela ocorre entre 15 e 20 dias após o afídio ter feito a inoculação. A inoculação é muito rápida, né? É na picada de prova, então é muito rápido o que acontece. E, justamente, o que acontece, eu acho que eu entendo o que o professor Milton está dizendo, porque você elimina uma planta que está com sintomas, mas e as que não estão ainda com sintomas, mas já estão infectadas? Elas vão continuar a ser fonte do vírus. Então, a eficácia e a eficiência desse hogging, ele não é assim tão certo, não é assim tão, não vai acontecer com esse modo que a gente está dizendo, né? Uma, porque a gente sabe qual é o tempo que isso ocorre, e, por outro lado, a gente não sabe em que momento
houve essa infestação pelo pulgão. Nós precisaríamos conhecer muito bem, caso a caso, por região, como é o perfil da fidofauna, quais são os afídeos que se revezam durante todos os meses do ano, para saber exatamente em que momento isso ocorreria mais intensamente. Eu acredito que eu concordo com ele que nós precisamos de mais estudos para conhecer e saber, porque não está só relacionado ao tempo do aparecimento do sintoma do vírus. E tem as outras plantas da vegetação espontânea, que são reservatórios do vírus e que também têm a característica de colonizar, de ser colonizadoras do pulgão, dos afídeos, não? Eu acho que essa é uma questão. Narita, acho que... Eu acho que o planejamento, né, é mais para uma situação que não seja endêmica, né? Porque numa situação, numa região que é endêmica, eu acho que qualquer medida que utilizar vai ser difícil controlar. E em termos de transmissão, muitas vezes você faz inoculação mecânica, em uma semana aparece sintoma, né? Agora, só observar esses trabalhos de eficiência de transmissão desses afídeos, né, a gente tem o tempo para o aparecimento de sintoma, né? E como a doutora falou, muitas vezes de 15 a 25 dias, geralmente aparece o sintoma quando faz a inoculação por apídeos, né? E eu acredito que seja numa situação que não seja endêmica na região, acho que existe possibilidade do Rogaine ser eficiente. Porque numa região que tem um monte de produtor, um monte de pulgão voando o ano todo, eu acho que Rogaine não adianta nem começar, em termos práticos, né? Mas no caso que a gente elimine todas as fontes de inóculo que a gente conhece, né? E a gente implanta a cultura nova, eu acho que nesse ponto acho que tem condição o Rogaine ser eficiente, né? Porque nós fizemos muito isso, né? Teve uma época que nós acompanhamos quase 200 mil plantas, né? E a gente acompanhava planta por planta, assim, todo mês olhando as plantas, né? E a gente vê como que ela dissemina dentro das plantações, né? E a gente conhece isso em termos de epidemiologia, né? E o Rogaine, numa região que não seja endêmica, acho que pode ser eficiente, mas numa região que é endêmica, acho que é inviável. Só queria fazer um comentário assim, eu acho que a comparação no caso da meleira do mamão não é uma comparação boa para o maracujá. Porque a meleira no mamão é específica. E a adesão não foi opção. Porque quando ocorreu a meleira traiu tanta mosca de fruta para o mamão que não conseguia exportar. Então, o protocolo do Brasil com os Estados Unidos, o USDA impôs que tem que fazer para exportar, tem que fazer o Rogaine no caso de meleira. Então, houve adesão por imposição. Né? Então, está na legislação. Né? Você pegar a legislação no sistema de mitigação de risco para exportação de mamão, está escrito lá, Rogaine de meleira. É obrigado a fazer. Então, agora, no caso de maracujá, eu não sei como é que... Teria que fazer uma campanha muito grande de adesão para esse sistema. Bom, pessoal, a minha colocação... A planta, até o florescimento, né, a planta jovem que está contaminada, né, ela não vai ter produção. Ao mesmo tempo, se ela ficar no centro do pomar, ela vai ser uma fonte de inóculo para retroalimentação dos afídeos. Um afídeo com o aparelho bucal contaminado, ele vai contaminar mais 2, 3 plantas até a eliminação desse aparelho bucal. Quanto maior número de plantas contaminadas no interior do pomar, mais rápida vai ser essa contaminação. Então, isso daí são trabalhos de campo que já demonstraram. Mas, como é um assunto, é um tema polêmico, então, se for de concordância, vamos tirar, então, também a questão do Rogaine, e nós, em termos federais, deixaríamos apenas, né, que não é apenas, já acho que é um avanço extremamente significativo, o sistema de produção de mudas numa normativa federal. Eu acho que já é um avanço enorme em termos de manejo de pragas, de doenças, né, de um modo geral. E aí não se resume só ao vírus. Né? Eu acho que é um avanço em termos de fungo de solo, em termos de bacteriose, em termos de verrugose, de ácaros, ou seja, todos os problemas fitossanitários. Então, se a plenária estiver de acordo, nós faríamos apenas aprovação em relação ao sistema de produção de muda
estipulando, como eu mencionei, uma base, um piso, e não um avanço ainda maior, que seria ainda melhor em termos de porte de muda. Tudo bem? Eu gostaria de fazer só uma proposta antes disso. Acho perfeitamente viável que a gente, então, estabeleça um limite desse, como a Luísa está falando, mas hoje de manhã foi colocado aqui claramente que a situação que eu mostrei da região sudeste era uma situação para 3 estados que não fizeram Hogan e uma situação bem superior para Minas, que fez. E como o Rafael, ele foi muito claro, ele chegou a dizer aqui, está presente, gostaria de ouvir a manifestação dele, ele disse o seguinte: um Hogan sistemático, coletivo e bastante rigoroso na época fez a diferença. A gente conseguiu conviver com esse vírus por muito tempo. E nós sabemos que a região de Araguari é tradicional produtora de maracujá, talvez a região que mais conseguiu ficar na mesma área, enquanto todos nós outros observamos maracujá nômade. Então, diante desta situação, acho possível, sim, que a gente permaneça só em nível de mudas e não discuta, mas antes de tomar a decisão de limitar a votação, eu gostaria de ouvir essa experiência do Rafael, porque, pelas estatísticas, Minas recobrou a área produtiva porque fez Hogan. Mas o Fundo Passiflora ele foi pensado lá em 97, né, em função dessas dificuldades de São Paulo, né, um trabalho que a FUVEC fazia, junto com o apoio do CNPq, etc, etc, etc. Então, é uma longa história, né, foi um trabalho muito bonito e, infelizmente, não vingou. Vingou durante 4 anos, 5 anos, né, e a partir do ano 2000, né, e essa experiência é uma experiência boa para vocês aqui, porque a FUVEC, o professor Luiz já disse, eu reforço, ela tinha 209 produtores, né? 209, o número era esse, número redondo, né? E se a pessoa não cumprisse aquela normativa da associação, ele era eliminado. Então, 209, podia ser 208 amanhã, 207, etc. E dos 209, não sobrou, não restou ninguém, né? Praticamente a região hoje é basal. Alguma outra que planta, muito pouco. A Laura pode até falar melhor do que eu. Bom, mas em relação a essa experiência que a gente teve lá, eu vou repetir o que eu falei ontem, né? Nós começamos o trabalho, na realidade, o professor Kitajima e outros, né? Virologistas famosos, Chagas, né? E eles fizeram um levantamento de virose no Brasil e constataram, né, que lá na região de Araguari, uma região razoável, produtora, né? E diga-se de passagem, apenas para reforçar o que a Laura falou, Araguari, né, com G, tem Araquari, com Q, né, aqui, é a mesma coisa, né, mas Araguari produz maracujá desde 1972. Também, acho que aqui ninguém era nascido nessa sala, né, só livro de história para saber isso, né. Aí, a professora está rindo aí, né, Abel? Você, né, da década de 40, né, 1940. Então, gente, é o seguinte, ou seja, o maracujá teve problema na região e eles conseguiram identificar essas viroses e a empresa lá, que o professor falou, a Maguari, ela foi comprada, né, em 84 pela Souza Cruz, né, o grupo BAT, um grupo inglês. E quando estabeleceu-se uma equipe, né, enorme, agrícola, né, no começo de 85, e a primeira coisa que foi feito foi bater um papo, né, conversar, né, de uma maneira formal com os especialistas da época, né, o professor Ruggiero, o Clóvis Pisa Júnior, vários outros, né, uma reunião que foi feita em São Paulo. Cada um apresentou o estado da arte daquilo que ele conhecia, daquilo que ele era especializado ou como estava posta naquele momento. Muito bem, resumindo, identificou-se que um problema que existia era vírus. E a equipe técnica, uma equipe que estava já colocada lá, contratada, etc., né, e tinha nessa equipe, né, eu vou lembrar para os mais velhos, né, que era uma empresa que chamava Bioplanta, que estava lá em Campinas, que fazia parte dessa empresa, tinha várias pessoas, né, vários doutores no assunto. Muito bem, então não era uma pessoa, duas, na realidade nós éramos um número bonito, né, 33 técnicos, né, e cada um com seus conhecimentos, né, e com as suas experiências.
E lembrando que todo mundo aqui, não precisa falar da Souza Cruz, apresentar como ela trabalha, né? Como ela trabalha com fumo, ela levou essa experiência lá para a fruticultura. Bom, então nós reunimos e o que se colocou foi que, olha, vamos trabalhar com Hogan, né? Vamos trabalhar com isso. E nós não temos muita alternativa. Então, nós recebemos um treinamento mínimo de conhecimento para identificar o que era uma planta com possíveis sintomas de viroses, né? E começamos a fazer, né? O pessoal, lembrando que a Maguari já teve uma equipe no campo que contava com 12 pessoas. Então, todos os 800, 1.000 produtores que tinha na região, né, talvez um pouco mais, recebiam visitas mensais de um técnico. E isso foi feito extremamente criterioso, com muito critério, porque o técnico chegava na propriedade e, né, aí esclarecendo para todo mundo, né, ele não sabia muito bem. A gente imagina, hoje a gente não sabe muita coisa, imagina 30 e poucos anos atrás, sabia quase nada, né? Mas ele viu uma planta com aquela aparência ali e ele já entrava logo num conflito com o produtor, às vezes mais forte, menos forte, e ele erradicava a planta. Erradicava, a planta podia, inclusive, estar em produção, né, que arrancava, cortava, entendeu? E dava um jeitinho lá e jogava ela para o chão e pronto, né, para secar. E se fosse possível enterrar, se fosse planta pequena, já enterrava, enfim, ele eliminava a planta. E esse trabalho ele foi feito assim, muito fortemente em 85, 86, né? E a gente pegava muito pesado, né, porque eu acredito, né, minha experiência me mostra o seguinte, que talvez você eliminar um plantio velho seja até mais eficiente, até mais, uma coisa não elimina a outra, tá? De jeito nenhum, até mais eficiente do que você fazer Hogan, entendeu? Concordo com o que o Nilton estava falando aqui. Mas o plantio velho, eu acho que ele, de jeito nenhum, ele poderia ficar. Porque na nossa região lá, teve uma conscientização disso até para tomate, que era comum, né, uma região de grande produtora de tomate, referência também, né, dos 5 polos do Brasil de tomate, e o pessoal lá, em uma determinada época, o tomate estava ruim, ou então chegou no fim da produção, abandonava, né, abandonava. E aquilo era um foco monstruoso, né, de inóculo. E, em algum momento, né, os próprios produtores, eles próprios, não, nós temos que tomar alguma providência para isso. E a providência, algumas reuniões, etc., e falou, olha, você tem que arrancar e tal, e pronto. E não teve nem intervenção, nem do nosso serviço lá de defesa, né, que é o IMA, né? Não teve essa intervenção. Mas, resumindo, voltando para o maracujá. Então, nós fizemos esse trabalho sistemático. Enquanto ele foi feito sistemático, você podia falar com uma certa segurança, né, a gente não tinha virose no campo. Né? Vários aqui já tiveram em Araguari, já rodaram na região, né? Vários. E você tinha, por exemplo, né, lembrando aqui, Nilton Junqueira, no passado lá também, que nós visitamos lá na região de Patos, e foi exatamente uma região que começou virose. O pessoal fez uma importação de mudas, de maracujá doce, do estado de São Paulo, e, infelizmente, o material estava contaminado. Né? Esse material contaminado, quando a gente percebeu, a planta já era adulta, produzindo, né? E nós localizamos essa planta num determinado local e tinha por coincidência, tinha um pomar muito grande, lá não é comum isso, mas 30 hectares, estava ao lado, né, desse maracujá doce. E esse maracujá foi entrando, quando a gente viu, né? Foi muito rápido, realmente muito rápido, uma área muito grande, que num tempo curto, né, foi contaminada. E daí, evidentemente, que perdeu bastante controle, né? E o trabalho, ao mesmo tempo que houve essa contaminação, o trabalho de erradicação havia sido abandonado, né? Porque era a situação tão tranquila, tão boa, que já não se fazia mais, não tinha mais atenção para aquilo. Né? Quando nós começamos o trabalho, né, quando nós começamos, a gente erradicava qualquer idade, qualquer idade. Não, os pomares, né, naquele tempo, né, tipo evangelho, né, naquele tempo, as plantas viviam 3 anos, 4 anos, na maior tranquilidade, né? E, lógico, produziam uma mixaria, né? Vamos lembrar também, né? Vamos falar, né? Exatamente, 8 toneladas por hectare, 12, né? 14, alguém produzia 15, nossa, né? 20, era uma loucura, né?
Então, a planta não se desgastava e ficava lá de boa, né? Vários anos produzindo, né? Então, a situação hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, no meu conceito, a Laura pediu, né? Não tem problema, a provocação, né? Mas eu repito, para mim, tão importante quanto a erradicação inicial, né? Até creio que tem mais resistência, tem problema e tal, a erradicação do pomar no final de ciclo, esta sim, o pomar no final de ciclo, com contaminação, ou seja, que a maioria das plantas estão contaminadas, esse sim, obrigatório. Ou seja, respeitando, né, gente, eu estou ouvindo aqui a respeito de falar de mudas, etc. e tal, né, e também das condições. Então, por exemplo, o Abel, que conhece bem a nossa região, ele sabe que o Triângulo Mineiro é uma coisa, né, o Nilton, vários outros aqui conhecem bem. E o pessoal da proximidade da Bahia, né, um pouco mais lento, né, ali Pirapora para cima, ali tudo baiano, né, mineiro cansado, né, paulista cansado, melhor dizendo, esse é outra realidade em Minas Gerais, para falar de um estado só. A Bahia, né, o Abel saiu de lá, estava nevando em Vitória da Conquista, né, chegou aqui tranquilo, por sinal, né, Abel? Né, e logo a 20 quilômetros, né, estava 42 graus. Né, então, cada estado tem particularidades impressionantes. Né, conhecer, quem vai lá para o Ceará, vai lá para a Serra Grande, né, está lá a temperatura lá de 15 graus, chega em Fortaleza, está 45, né, à sombra, ou no ar-condicionado. Então, a gente tem, respeitando isso, por isso que, professor, eu acho que é difícil, né, a gente ter um posicionamento assim, federal. Eu estou ouvindo, eu acho que quero ouvir ainda, né, para saber que caminho que nós podemos tomar. Não sei. Né, eu vejo, evidentemente, eu enquanto, inclusive, profissional da produção de mudas, né, e só vou deixar um en passant, né, a gente trabalha com muda de tubete, né, a Laura sabe disso, né, mas cada realidade é uma realidade, lá em Araguari, e trabalhamos lá, eu acho que eu tenho uma experiênciazinha de mais ou menos vou ser modesto, né, uns 80 milhões de mudas, né, 100 milhões de mudas ao longo desses 32 anos, né, de todas as formas, de tubetim, tubetão, de sacolinha, sacolão, né, nós fizemos muita muda, essa muda grandona, né, em 90 e... a gente até levou um resuminho para o Congresso de Fruticultura, acho que foi aqui em Curitiba, em 96, né? 96, 97, né? Tem muito tempo isso já. Tá? O resuminho ficou publicado lá. Mas a gente fez isso lá em Araguari por outra finalidade, porque a empresa precisava de uma produção muito rápida e não existia irrigação naquele momento. Então, para evitar aquele período, né? Ou seja, eu preparei a muda em maio, ela foi levada em tubete, né? Em tubete, ela foi levada para a propriedade, e na propriedade a pessoa tinha uma tela antiafídio, né, e trabalhou com as sacolas grandes, por sinal doadas pela empresa na época, a tela antiafídio também doada, todo um trabalho que a gente fez de desenvolver aquilo ali. Porque a grande dificuldade é o seguinte, o pessoal já falou, só um minutinho, só para não interromper, você transportar 1.500 mudas, 2.000 mudas, 5.000 mudas, pode ser tubetão, uma coisa, é fácil. Agora, você transportar de um certo ponto central, né, 2.000 mudas que pesam 6 toneladas, é complicado, gente. Né? Ou seja, o custo eleva. Então, eu estou falando do ponto de vista de produtor. Ou seja, nós sabemos que frete hoje é uma coisa que engloba, né, um preço terrível. Não, só uma última observação, eu faço coro aí ao colega, eu não acredito que a gente vá conseguir ter um impacto maior na epidemiologia da doença se a gente não partir para a erradicação de pomares doentes no final da safra. Pode fazer o hugging, mas se não fizer essa eliminação desses pomares antigos no final de safra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu também concordo com isso. Eu acho que no final da safra, sim, precisa realmente erradicar. Não pode deixar céu aberto, porque senão isso vai comprometer. E o ideal mesmo seria dar um tempo, né, realmente, para que, quando colocasse uma nova cultura, ela viesse numa condição, num ambiente melhor. Né? Agora, virologia sempre recomenda retirar plantas com sintomas, fazer o hugging, né? Isso é uma recomendação. Mas, numa condição onde você tem uma condição endêmica, como nós temos lá no Vale do Ribeira, eu acho que faz pouca diferença, porque a gente não sabe quantas plantas estão contaminadas
sem demonstrar sintomas, ao lado da que a gente está eliminando. É um dado que a gente não tem, na minha opinião. Não sei se os outros em outras regiões já fizeram esse tipo de estudo. Esse seria um dado importante, porque mesmo que a gente tire, vai continuar ali uma série de plantas que a gente não está vendo sintomas e estão sendo, então, fonte de inóculo. É só nessa condição que eu pensei que realmente nós precisamos de um pouco mais de conhecimento. Não que não seja recomendação de virologista, sim, sempre é, porque não tem outra coisa a se fazer, então é isso. Mas realmente tem que tomar cuidado com as plantas tolerantes ou assintomáticas, né? Ou latentes, como se fala em virologia, né? Que em virologia a gente usa o termo de latência. Mas, ao final do ciclo, sim, retirar com certeza. Eu acho de extrema importância nós mantermos a questão da produção de mudas e de mudas avançadas. Eu acho de fundamental importância, principalmente para a nossa região, que depende de um maracujá de qualidade visual muito boa, onde nós temos a ocorrência de frio, principalmente que atrasa a entrada em produção com mudas pequenas. Nós temos essa possibilidade de continuar atuando no mercado na entre-safra das outras regiões. E então, eu tenho uma outra questão. O frete pode inviabilizar, na minha opinião, e eu concordo com o colega, mas eu sou do acordo de que para essa cultura nós devemos fortalecer os sistemas de viveiro, de produção de mudas regionalmente. Até porque os materiais genéticos, os cultivares, eles têm diferente desempenho nas diferentes regiões. Tudo bem, podemos mandar a semente até para Araguari para fazer muda e voltar para cá. Não seria impeditivo. Mas isso aqui é mais uma coisa que fica para o produtor e fica para a região em termos de geração de emprego e em geração de renda. Então, na minha opinião, é muito importante essa manutenção da muda protegida, muda avançada. Devemos prosseguir, a minha opinião. E, regionalmente, acho que as nossas instruções, né, Perucchi, nós fizemos elas com um certo grau de rigidez, para que a gente consiga conviver nesse início da doença, mas eu tenho certeza que esse é um dos poucos caminhos. Araquari tem talvez uma boa experiência nesse sentido, que a gente pode discutir em outros momentos, mas eu achava fundamental que, na minha opinião, fosse mantido todas as práticas. Minha opinião. Então, só para sistematizar, né, não sei se está correto, acho que nós teríamos duas propostas, vamos dizer, para votação. Né? Uma, em que nós teríamos, nas duas, a questão da produção das mudas, acho que isso daí está bem claro para todos, né? Com um volume mínimo, o máximo não temos limite, mas o mínimo de 1 litro de substrato, perfeito? Então, isso daí está de acordo com o consenso. As dúvidas, uma proposta incluiria a questão das mudas, a questão do Roggen até o florescimento e erradicação do pomar contaminado no final da safra. Proposta 1, que seria exatamente a proposta completa, que na discussão junto ao mapa eu acho extremamente importante como fator de motivação, de estímulo, que nós tentemos um edital, um subsídio federal, uma fonte de crédito que atenda associações de produtores ou cooperativas de produtores. Então, uma associação é muito rápido de ser formalizada com o CNPJ, em que esse recurso, né, seria destinado para um grupo de produtores, que isso vai ser positivo na cadeia, inclusive de comercialização, tratando-se de maracujá. Então, isso daí eu acho que poderia ser negociado com o Ministério para ter uma menor dificuldade no investimento na produção de mudas, perfeito? A segunda proposta, nós retiraríamos, então, pelo que eu entendi, a questão do Roggen. Nós manteríamos apenas a questão da produção de mudas, perfeito? E a erradicação após o término da colheita,
Perfeito? Então, nós temos duas propostas que nós colocaríamos em votação. Tá? A primeira, com produção de mudas, Rogen e erradicação de pomar. Perfeito? Repito, Rogen até o início de florescimento. Perfeito? Proposta 1. Proposta 2, produção de mudas e apenas erradicação após a colheita dos frutos, claro, desde que nós tenhamos a presença da virose. Perfeito? Podemos colocar em votação? Alguém tem alguma dúvida? Então, quem é favorável à primeira proposta, que é a proposta completa, mudas, Rogen, erradicação, por favor, levante a mão. O Brasil. Tá? Olha, eu acho que, visualmente, eu acho que é a grande maioria. Então, vamos fazer agora, por favor, levante a mão quem é favorável à segunda proposta, que é manter a produção de mudas e apenas a erradicação no final do ciclo de colheita. Então, realmente, visualmente, a proposta 1 saiu vencedora. Só para a gente terminar um assunto, só um momentinho. Professor Abel, podemos confirmar uma nova plenária para o Congresso Brasileiro de Fruticultura em Porto Seguro? Tem espaço? Então tá bom. Obrigado. Os colegas me ajudem, mas o que eu entendi não há desbrota na hora da poda da formação da cortina. No doutoramento da planta, se você não fizer a eliminação conduzindo a planta até o arame, você vai ter ali uma competição, porque a dominância apical em maracujá é muito fraca, ou seja, a brotação lateral é muito intensa. Então, não há como você não conduzir a planta, né, sem uso de tesoura de poda, né, a transmissão mecânica ficou claro para todos. Então, nós vamos fazer manualmente, né, só quebrando o brotinho lateral. Isso é de suma importância, porque você ganha em desenvolvimento da planta, não há competição pela seiva bruta, né, proveniente do sistema radicular, perfeito? E você não corre o risco de uma transmissão mecânica na fase de condução inicial da planta. Não sei se os colegas gostariam de ter outra sugestão, mas nessa fase inicial, em função da fisiologia da planta, não tem. Perfeito? Mas essa inspeção, tratando-se de Rogen, deveria ser diária. Eu sei que na prática às vezes é inviável, mas pelo menos a cada 2, 3 dias. Porque o crescimento inicial do maracujá, vocês são produtores, felizmente é muito rápida, né? Uma cultura gostosa de trabalhar porque ela é rápida, né? Perfeito? Então, eu só queria agradecer a todos por terem participado desta tarde bastante proveitosa e convidaria o Petri e o Estevam, então, para fazer a entrega de uma pequena lembrança para os participantes. Então, a gente agora encerra a parte mais das palestras e das discussões do 7º simpósio brasileiro da cultura do maracujá e 2º seminário sul-brasileiro da cultura do maracujazeiro. Esse evento ele é uma série de parcerias. Começa numa parceria interna da EPAGRE, Pesquisa e Extensão Rural, principalmente a Estação Experimental do Uruçanga, a Gerência Regional de Araranguá e de Criciúma. E depois a gente chega na famosa parceria público-privada, né, que acho que funcionou nesse evento, com o pessoal da AJM, da JPM, da Cooperja, da BASF, da IARA, todas as instituições, SBF, a Cafruta, Sulfrutas, o Instituto Federal, a Prefeitura, a Embrapa, o IAC, a Unisul, a URGS, SIDASC, e as instituições que enviaram pessoas para fazer a palestra,
E tudo isso funcionou bem nesses 2 dias, a discussão foi muito proveitosa. Eu queria dizer em nome da EPAGRE que para a EPAGRE foi uma satisfação ser o meio de realização desse evento. A gente achou que ele foi muito importante para a cadeia produtiva do maracujá e para o sul de Santa Catarina. Amanhã segue a programação das visitas e a reunião técnica à tarde no CETRAR. Eu não poderei estar na reunião técnica, gostaria aqui já de desejar uma boa reunião a todos, eu acho que ela é de suma importância, e dizer que acho que essa sala aqui a gente reuniu uma boa parcela do Brasil que funciona, do Brasil que trabalha, e hoje, infelizmente, deram fogo no Ministério da Agricultura em Brasília, e a gente aqui fazendo bem o contrário, trabalhando para a coisa crescer, para a coisa andar. Então está todo mundo de parabéns, muito obrigado, e que todos tenham um bom retorno às suas casas e um bom trabalho após o simpósio. Obrigado.